digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero compartilhar com a Maria Igreja a palavra do Senhor, que está em Apocalipse, capítulo 5, que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? No versículo 3, ainda nos diz assim: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O único que é digno de desatar, de abrir e de ler o livro é o Senhor dos Exércitos. É o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que entregou a vida dele na cruz do Calvário em favor da minha e da sua. Aquele que abriu o mar vermelho. Quando eu falo que abriu o mar vermelho, de repente alguém fala assim: lá foi Deus Pai. Mas nós sabemos que a Trindade, ela anda junta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o único que é digno de abrir o livro, aquele que se entregou em favor da nossa vida, aquele que ressuscita, aquele que cura, aquele que dá vista aos cegos, aquele que tem o poder de entrar com toda a providência na nossa vida e mudar toda e qualquer situação. Eu não sei como você tem passado os dias, meu querido, minha querida, mas uma coisa eu tenho certeza, com toda propriedade eu posso dizer: que o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou na vida em favor da minha, quem se entregou na cruz em favor da minha e da sua vida, ele pode mudar toda e qualquer situação. Não chores, apenas confie, descanse. E ontem, eu tinha saído com o Heráclito, enquanto eu aguardava, aí andando na rua, um monte de gente que vai para lá, um montão de gente que vem para cá. Aí eu fiquei olhando, as pessoas desconhecidas que a gente, cada um com a sua tarefa, com as suas necessidades, com as suas limitações, com as suas preocupações. Enquanto eu aguardava, eu fiquei olhando, observando as pessoas, e a gente não conhece ninguém, nem nós mesmos, muitas vezes nós não nos conhecemos. Eu posso dizer assim: eu jamais faria tal coisa, e em uma determinada situação posso vir a fazer. Então o único que realmente conhece a nós mesmos é o Senhor. E eu olhando para aquelas pessoas, eu fiquei pensando assim: Senhor, tantas pessoas diferentes, cada um com as suas preocupações, mas o Senhor ama todas. E o Senhor se entregou em favor de todos nós, do rico, do pobre, daquele que enxerga, do que não enxerga, daquele que tem consciência como daquele que não tem, daquele que tem entendimento e aquele que está alheio a toda e qualquer situação. O Senhor, Ele nos ama. E foi por amor que Ele se entregou na cruz. E por amor que nós estamos aqui. Porque se não fosse o amor do nosso Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. E iremos sentar à mesa. Iremos ceiar com o nosso Senhor. Independente se você vai ceiar fisicamente ou apenas espiritualmente. Mas é um grande privilégio de estarmos na casa do Senhor. E maior ainda é sabermos que esse Deus que nós servimos, Ele é o único que é digno de abrir o livro. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é aquele que dá vista aos cegos, Ele é aquele que estava presente quando o nosso Deus fundou a terra, quando abriu o mar vermelho, conforme eu já falei. O Senhor que nós servimos é o Todo-Poderoso. Então, meu querido, minha querida, tenha certeza que para esse Deus não é impossível, que para esse Deus não há limite. Apenas creia, esteja na posição, confie no Senhor, que o mais Ele fará. Se você
pode ter certeza que o Senhor tem secado e tem enxugado as suas lágrimas. Se você hoje sorrir, pode ter certeza que o Senhor é que te dá fôlego. E se nós estamos aqui respirando, é porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Então vamos adorar, independente de qualquer coisa, independente se as coisas estão boas ou não, porque a porta que o Senhor abre vai ficar aberta. E a porta que o Senhor fecha vai ficar fechada. Muitas vezes a gente não entende, mas o não de Deus é o melhor para a nossa vida. Às vezes o Senhor permite tal coisa que não é aquilo que nós queríamos, mas o Senhor sabe. Se é sim ou se é não, mas se vier de Deus, é o melhor para mim e para você. Então vamos fazer, sabe o quê? Adorar. Independente se você está bem ou não, se está triste ou não, se as coisas estão rolando do jeito que você queria ou não, adore, glorifique, confie e coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o único que é digno de abrir o livro da vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, Senhor.